Em aulas anteriores, nós estudamos o sistema massa-mola e, mais recentemente, observamos o experimento sobre o pêndulo simples. A partir dessa aula, nós vamos fazer a descrição matemática do pêndulo simples, com o objetivo de obter a equação horária da posição e a relação entre período, comprimento e massa. O pêndulo simples é formado por um fio de comprimento L preso a uma massa M. O experimento consiste em afastar essa massa da posição de equilíbrio na direção vertical e, a partir do momento que nós abandonarmos essa massa, ela vai descrever um arco de circunferência e repetir esse movimento periodicamente. Nosso intuito aqui é responder duas perguntas. Qual é a equação da posição em função do tempo? E qual a relação entre massa, comprimento e período? A massa, como eu disse anteriormente, vai descrever um arco de circunferência S. Então, descrever a equação da posição em função do tempo é descrever qual posição nesse arco a massa se encontra para cada intervalo de tempo. No entanto, de acordo com a equação 1.98, a gente sabe que um arco de circunferência é dado pelo produto do raio pelo ângulo que descreve essa circunferência. Aqui, o raio ele é igual ao comprimento do pêndulo. Então, ao invés de a gente determinar a posição na circunferência, basta que a gente determine o ângulo em função do tempo, e uma vez que eu multiplicar o ângulo pelo comprimento do pêndulo, a posição da massa está localizada. Então, determinando o ângulo, a posição vai estar localizada. Para isso, nós temos que determinar qual é a força resultante que age sobre o pêndulo. Eu tenho duas forças, a tração na corda, no filamento, e a força-peso. Para facilitar o cálculo da força resultante, vamos decompor a força-peso nas direções paralela ao fio e perpendicular ao fio. Então, na direção paralela ao fio eu tenho a tração e a componente paralela da força-peso, e na direção perpendicular ao fio eu tenho a componente perpendicular da força-peso. A componente paralela é dada pelo módulo do peso vezes cosseno de θ, que é igual a mg seno θ. E a componente perpendicular é igual ao módulo da força-peso vezes seno de θ, que é igual a mg seno θ. Assim, a única força que sobra aí é a componente perpendicular da força-peso, porque a tração e a componente paralela se cancelam mutuamente. A força-peso, componente perpendicular, é dado por menos mg seno θ. Por que apareceu aquele sinal de menos ali? Vale notar que a força-peso, a componente perpendicular da força-peso, ela sempre tende a restaurar a massa para a posição de equilíbrio. Ou seja, se eu puxar a massa para o lado esquerdo, a força aponta para o lado direito e vice-versa, sempre tentando manter a posição de equilíbrio. Por isso, aquele sinal negativo aparece ali. Juntando essas duas equações, a 100 e a 103, eu obtenho que a força resultante é menos mg seno θ. Mas, de acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante é o produto da massa vezes a aceleração. Logo, juntando essas duas equações, nós temos que a aceleração é dada por menos g seno de θ. Mas a aceleração ela é a derivada segunda da posição em relação ao tempo. A posição no arco de circunferência que a massa descreve. No entanto, a gente sabe que a gente pode trocar essa posição pelo produto do ângulo e o comprimento do pêndulo. Logo, a aceleração vai ser igual ao comprimento do pêndulo vezes a derivada segunda do ângulo. Mas vimos recentemente que a aceleração é igual a menos g seno θ. Igualando essas duas equações, a equação 109 e 106, nós obtemos a equação diferencial que descreve a dinâmica do pêndulo simples, dada pela equação 1.111. Essa equação não possui solução analítica. O que significa dizer isso? Não temos uma solução, uma equação, do tipo de uma função matemática simples. Essa equação só tem solução numérica ou em termos de séries. Para facilitar então o nosso cálculo e obter uma solução analítica, nós podemos fazer uma aproximação
que vai ajudar bastante a estudar esse movimento. A aproximação é no limite do seno de θ aproximadamente igual a θ, ou seja, o seno do ângulo igual ao ângulo. Nessa tabela, na primeira coluna nós temos o ângulo em graus, o seu respectivo em radianos, na terceira o seno do ângulo e na quarta o desvio percentual entre o ângulo e o seu seno. Note que quando o ângulo é muito pequeno, como no caso aqui 5 graus ou 0,87 radianos, esse ângulo é igual ao seno, praticamente igual, com um desvio muito pequeno aqui, lá na quarta ou quinta casa. Então, se o ângulo for muito pequeno, a aproximação de seno de θ igual a θ é válida. Na prática, o que significa isso? Na prática, significa que o ângulo inicial que nós vamos puxar a massa aqui deve ser muito pequeno. Então, essa é a limitação que a nossa aproximação teórica seno de θ igual a θ leva para a gente poder repetir o experimento. Ou seja, a descrição agora do pêndulo simples vai ser só para os limites de seno de θ igual a θ. Esse limite também é conhecido como limite de pequenas amplitudes. Assim sendo, nós temos a equação 111, que é a equação diferencial do pêndulo simples. Utilizando a aproximação na qual seno de θ é igual a θ, nós obtemos a equação 113. E definindo G por L como sendo o quadrado da frequência angular, nós obtemos a equação 1.115. Todos esses cálculos que estão sendo apresentados aqui estão feitos com maiores detalhes nas notas de aula. Essa equação 1.115, ela lembra já uma equação que a gente viu anteriormente. No sistema massa-mola, a equação diferencial do sistema massa-mola era a derivada segunda de x igual a menos ômega x, cuja solução é x de t igual a x0 cosseno de ômega t mais φ. No pêndulo simples, nota, a equação 1.115 é muito parecida com a equação diferencial do sistema massa-mola. O que muda é que no lugar do x agora nós temos θ de t. Equações diferenciais iguais possuem soluções iguais. Logo, a solução para a equação 1.115 vai ser a equação 1.116, na qual θ de t igual a θ0 cosseno de ômega t mais φ. Essa, então, é a resposta para a nossa primeira pergunta. Qual é a equação que descreve a posição, nesse caso o ângulo, em função do tempo? Lembrando que se eu multiplicar essa equação pelo comprimento do pêndulo, eu sei a posição da massa no arco de circunferência que ela executa. A nossa próxima pergunta é qual a relação entre o período, a massa e o comprimento. Para isso, vamos olhar para a frequência angular. A frequência angular é definida como sendo 2π sobre o período. Mas aqui, nós igualamos o quadrado da frequência angular igual a G por L. Juntando a equação 1.17 e 1.14, 1.117 e 1.114, nós obtemos a relação 1.119, na qual o período tal é igual a 2π raiz do comprimento L pela aceleração gravitacional G. Então, aqui nós observamos que se L aumentar, se o comprimento do pêndulo aumentar, o período também aumenta, ou seja, o pêndulo passa a oscilar mais lentamente. Se ele diminui, o período diminui e o pêndulo passa a oscilar mais rapidamente. E, além disso, o período não depende da massa, porque não aparece expressão nenhuma para a massa na equação 119. Resumo. Nós respondemos a primeira questão, qual é a equação horária da posição, equação 116. Qual é a relação entre período, massa e comprimento? A massa não tem nenhuma relação com o período. O período simplesmente depende do comprimento e da aceleração gravitacional. E essa solução aqui só é válida para a aproximação de seno de θ igual a θ, ou que a gente chama de limite de pequenas amplitudes. Na próxima aula, nós vamos comparar o resultado teórico com o resultado experimental e também realizar um experimento para determinar a aceleração gravitacional local. Até a próxima aula!